Olá, bem-vindos a Fatos e Mentes, o seu canal semanal de conhecimento, cultura e entretenimento. E se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as novidades toda semana e interaja com a gente. Eu sou o Vanderlei Correia. E hoje vamos entrar na mente de um dos maiores pintores de todos os tempos, Vincent van Gogh. Através de suas cartas escritas ao seu irmão Theo, vamos decifrar seus pensamentos, vamos entrar no seu mundo cinza e ao mesmo tempo colorido, belo e ao mesmo tempo cheio de tristeza e melancolia. Em meio a um turbilhão de sentimentos e pensamentos caóticos, esperançosos, angustiantes, alucinados e ao mesmo tempo geniais e carregados de vida. Lembrando que você pode acompanhar a biografia resumida de Vincent van Gogh já lançado aqui no canal. Com vocês, Cartas a Theo. Meu querido irmão Theo, acordei cedo e vi os operários chegarem ao canteiro de obras, sob um sol magnífico. Você teria gostado de ver o aspecto peculiar deste rio de personagens negros, grandes e pequenos, primeiro na rua estreita onde havia muito pouco sol, e a seguir no canteiro. Depois disto, me alimentei de um pedaço de pão seco e um copo de cerveja. É uma maneira recomendada por Dickens àqueles que já estão a ponto de se suicidar, como sendo particularmente indicada para desviá-los ainda durante algum tempo deste projeto. E mesmo que não se esteja totalmente com esta disposição de espírito, é bom fazê-lo de vez em quando, pensando no quadro de Rembrandt, Os Peregrinos de Emaús. Sieme me pergunta então se uma mulher ou uma moça que fossem belas não me agradariam, mas eu lhe disse que me sentiria melhor e combinaria mais com uma pessoa feia, velha ou pobre, ou infeliz, por qualquer razão, mas que tivesse alcançado a inteligência e uma alma pela experiência de vida e pelas provações ou desgostos. Amsterdã, 3 de abril de 1878. Voltei a refletir sobre a nossa conversa e involuntariamente meditei nas palavras "somos hoje o que éramos ontem". Isto não significa que se deva marcar passo e não tentar desenvolver-se. Ao contrário, há uma razão imperiosa para fazê-lo e para buscá-lo. Mas para permanecermos fiéis a estas palavras, não podemos recuar. E quando começamos a considerar as coisas com um olhar livre e confiante, não podemos voltar atrás e nem hesitar. Os que diziam, nós somos hoje o que éramos ontem, eram homens honrados, o que se depreende claramente da Constituição que redigiam, que substituirá por todos os tempos, e da qual se diz que tinha sido escrito sob as emanações do céu, e com uma mão de fogo. É bom ser um homem honrado, e procurar sê-lo cada vez mais. E fazemos bem em acreditar que para isso é preciso ser um homem introspectivo e espiritual. Se tivéssemos a convicção de permanecer a esta categoria, seguiríamos no caminho com calma e confiança, sem duvidar do bom resultado final. Havia um homem que certo dia entrou numa igreja e perguntou: será possível que o meu zelo tenha me enganado? Que eu tenha tomado o mau caminho e continue errado? Ah, se eu me livrasse dessa incerteza e se pudesse ter a firme convicção de que acabaria por vencer e alcançar o êxito. E uma voz então lhe respondeu: se tivesses essa certeza, que farias então? Faças, portanto, como se as tivesse, e não serás perturbado. O homem então continuou o seu caminho, não mais incrédulo, mas crente, e voltou à obra, sem duvidar nem hesitar mais. No que se refere a ser homem introspectivo espiritual, será que não poderíamos desenvolver em nós esse estado pelo conhecimento da história em geral e de determinadas personalidades de cada época em particular? Desde a história sagrada até a Revolução, e desde a Odisseia até os livros de Dickens e de Michelet, e não poderíamos tirar algum ensinamento da obra de homens como Rembrandt? Falamos bastante sobre qual é o nosso dever e como poderíamos chegar a algo de bom. E chegamos à conclusão que nosso objetivo em primeiro lugar deve ser o de achar um lugar determinado e uma profissão à qual possamos nos dedicar integralmente. E acredito que estávamos igualmente de acordo de que o necessário é sobretudo ter em vista o objetivo final, e que uma vitória após toda uma vida de trabalho e de esforços vale mais que uma vitória obtida mais cedo. Aquele que vive sinceramente encontra aflições verdadeiras e desilusões, e que jamais se deixa abater por elas, vale mais que os que sempre vão de vento em polpa.
e conheceriam uma prosperidade apenas relativa, pois em quem constatamos da maneira mais visível um valor superior, senão naqueles a quem se aplicam as palavras: lavradores, vossa vida é triste. Lavradores, vós sofreis na vida. Lavradores, vós sois bem-aventurados, senão aqueles que carregam os estigmas de toda uma vida de luta e de trabalho suportada sem jamais se curvar. É bom se esforçarem em assemelhar-se a eles. Meu irmão Theo, tenho algo de bom a dizer e que possa ser útil no mundo, e talvez fosse melhor eu conhecer um tempo relativamente longo de preparação e estar solidamente confirmado numa firme convicção antes de ser chamado a falar aos outros. A partir do momento em que nos esforcemos em viver sinceramente, tudo irá bem, mesmo que tenhamos inevitavelmente que passar por aflições sinceras e verdadeiras desilusões. Cometeremos provavelmente também pesados erros e cumpriremos mais ações. Mas é verdade que é preferível ter o espírito ardente, por mais que tenhamos que cometer mais erros, do que ser mesquinho e demasiado prudente. É bom amar tanto quanto possamos, pois nisso consiste a verdadeira força, e aquele que ama muito realiza grandes coisas, e é capaz e o que se faz por amor está bem feito. Quando ficamos admirados com um ou outro livro, por exemplo, tomando ao acaso a andorinha, a calhandra, o rouxinol, as aspirações do outono, daqui eu vejo uma senhora. Eu amava esta pequena cidade singular de Miquelê. É porque esses livros foram escritos de coração, na simplicidade e na pobreza de espírito. Se só pudéssemos dizer umas poucas palavras, mas que tivessem um sentido, seria melhor que pronunciar muitas que não fossem mais do que sons vazios, e que poderiam ser pronunciadas com tanto mais facilidade, quanto menos utilidade tivessem. Se continuarmos a amar sinceramente o que na verdade é digno de amor, não desperdiçarmos nosso amor em coisas insignificantes, nulas e insípidas, obteremos pouco a pouco mais luz e nos tornaremos mais fortes. Quanto antes procurarmos nos qualificar num certo ramo de atividade, numa certa profissão, e adotarmos uma maneira de pensar e de agir relativamente independente, e quanto mais nos ativermos nas regras fixas, mais firme se tornará o caráter, sem que para isto tenhamos de nos tornar limitados. É sensato fazer estas coisas, porque a vida é curta e o tempo passa depressa. Se nos aperfeiçoamos numa única coisa e a compreendemos bem, lançamos, além disto, a compreensão e o conhecimento de muitas outras coisas. Meu irmão, às vezes é bom ir ao fundo e frequentar os homens. E às vezes somos até obrigados e chamados a isto. Mas aquele que prefere permanecer só e tranquilo em sua obra e não quer ter mais que uns poucos amigos, é quem circula com maior segurança entre os homens e no mundo. É preciso não se fiar jamais no fato de viver sem dificuldades, ou sem preocupações ou obstáculos de qualquer natureza. Mas não se deve procurar ter uma vida muito fácil, e mesmo nos ambientes cultos e nas melhores sociedades e circunstâncias mais favoráveis. É preciso conservar algo do caráter original de um Robinson Crusoe, ou de um homem da natureza, jamais deixar-se extinguir-se a chama interior, e sim cultivá-la. E aquele que continua a guardar a pobreza e que a preza, possui um grande tesouro, e ouvirá sempre com clareza a voz de sua consciência. Aquele que escuta e segue esta voz interior, que é o melhor dom de Deus, acabará por encontrar nela um amigo e jamais estará só. Que seja este o nosso destino, meu rapaz. Que teu caminho seja próspero e que Deus esteja contigo em todas as coisas e te faça triunfar. É o que te desejo com um cordial aperto de mão em tua partida. Teu irmão que te ama. Olha, nessa época eu havia solicitado na Inglaterra um lugar de missionário entre os mineiros, nas minas de carvão. Recusaram então minha solicitação, dizendo-me que eu deveria ter pelo menos 25 anos. Você bem sabe que uma das raízes ou verdades fundamentais não somente do Evangelho, mas de toda a Bíblia é: a luz que resplandece nas trevas, das trevas para a luz. Ora, quem são os que mais carecem disso? Quem são os que saberão escutá-lo? A experiência ensina que quem trabalha nas trevas, no coração da terra, como os mineiros nas minas de carvão, sensibiliza-se muito com a palavra do Evangelho e nela tem fé. O mineiro é um tipo peculiar do Borinage. Para ele o dia não existe.
E salvo os domingos, ele praticamente não desfruta dos raios do sol. Ele trabalha arduamente sob a luz de uma lanterna cuja claridade é pálida e alvacenta. Numa galeria estreita, o corpo dobrado em dois, às vezes obrigado a rastejar. Trabalha para arrancar das entranhas da terra esta substância mineral cuja grande utilidade conhecemos. Ele trabalha, enfim, em meio a 1000 perigos incessantemente renovados. Mas o mineiro belga tem um caráter alegre, está acostumado a esse tipo de vida, e quando entra na caverna com seu chapéu munido de uma lâmpada destinada a guiá-lo nas trevas, ele se confia a seu Deus, que vê o seu trabalho e que o protege, assim como a sua mulher e as suas crianças. Portanto, Borinage fica ao sul de Lesnes, onde se encontram as pedreiras. Eu gostaria muito de ir para lá como missionário. O estágio de 3 meses previsto pelos senhores de John e o pastor Peterson está chegando ao fim. Antes de começar a pregar a partir das suas grandes viagens de apostolado e de atividades entre os gentios, Paulo passou 3 anos na Arábia. Se eu pudesse, durante 2 ou 3 anos, trabalhar em silêncio numa região como esta, e lá aprender e observar constantemente, eu não voltaria sem ter algo a dizer que, particularmente nesses últimos dias, era curioso ver à tarde. Sob a neve branca na hora do crepúsculo, os operários das minas voltando para casa. Essas pessoas, quando saem das minas para a luz do dia, surgem todas pretas, parecem limpas chaminés. Suas casas são geralmente pequenas, pode-se até dizer que são choupanas, ao longo dos caminhos profundos, nos bosques e nas vertentes das colinas. Meu irmão Theo, não conheço melhor definição da palavra arte que esta. A arte é o homem acrescentando a natureza. A natureza, a realidade, a verdade, mas com significado, com uma concepção, com um caráter que o artista ressalta e os quais dá expressão, resgata, distingue, liberta, ilumina. Agora, sendo assim, o que se deve fazer? Devo considerar-me como um homem perigoso e incapaz de qualquer coisa? Penso que não, mas trata-se de por todos os meios tirar destas paixões o melhor partido. Por exemplo, para falar de uma paixão entre outras, tenho uma paixão mais ou menos irresistível pelos livros e preciso me instruir continuamente, estudar, se você quiser. Assim como preciso comer meu pão. Você poderá entender isto. Quando eu estava num ambiente de quadros e de coisas de arte, você sabe muito bem que fui tomado por uma paixão violenta, que chegava ao entusiasmo, e não me arrependo, e ainda agora, longe dele, muitas vezes sinto saudade do mundo dos quadros. É verdade que ora ganhei meu pedaço de pão, ora ele me foi dado por bondade de um amigo. Vivi como pude, nem bem nem mal, como dava. É verdade que perdi a confiança de muitos. É verdade que minha situação pecuniária está num triste estado. É verdade que o futuro me é bem sombrio. É verdade que eu poderia ter feito melhor. É verdade que só para ganhar meu pão eu perdi tempo. É verdade que meus próprios estudos estão num estado lamentável e desesperador, e que me falta mais, infinitivamente mais do que eu tenho. Mas vocês chamam isso de cair, de não fazer nada? Ora, da mesma forma, tudo o que é verdadeiramente bom e belo, de beleza interior moral, espiritual e sublime nos homens e em suas obras, acredito que vem de Deus. E tudo o que há de ruim e de mal nas obras dos homens e nos homens não é de Deus. E Deus também não o acha bom. Mas involuntariamente sou levado a crer que a melhor maneira de conhecer Deus é amar muito. Ame tal amigo, tal pessoa, tal coisa, o que quiser. Você estará num bom caminho para depois saber mais. Eis o que eu digo a mim mesmo. Mas é preciso amar com uma grande e séria simpatia íntima, com vontade, com inteligência. E é preciso sempre procurar saber mais, melhor e mais. Isto conduz a Deus, isto conduz à fé inabalável. Para citar um exemplo, alguém que ame Rembrandt, mas ame-o seriamente, saberá que há um Deus, e nele terá fé. Alguém que se aprofunde na história da Revolução Francesa não será incrédulo. Verá que também nas grandes coisas há uma potência soberana que se manifesta. Alguém que tenha assistido, mesmo que pouco tempo, o curso gratuito da grande Universidade da Miséria e que tenha prestado atenção às coisas que seus próprios olhos veem e que seus ouvidos percebem, e que tenha refletido sobre isto, também acabará por crer e talvez aprenda mais do que imagina. Procure entender a fundo o que dizem os grandes artistas. Os verdadeiros artistas, em suas obras-primas, encontrará Deus nelas.
Um terá dito ou escrito num livro, num quadro. Depois leia simplesmente a Bíblia e o Evangelho. Isso dá o que pensar, muito em que pensar, tudo em que pensar. Pois bem, pense este muito, pense este tudo. Isto eleva seu pensamento acima do nível ordinário, independente de você. Já que sabemos ler, leiamos então. Depois, às vezes, pode até ficar um pouco abstraído, um pouco sonhador. Há quem fique abstraído demais, sonhador demais. Talvez seja o que ocorre comigo. Afinal, quem sabe não havia motivo para isto. Estava abstraído, preocupado. A natureza começa sempre resistindo ao desenhista, mas quem leva sua tarefa realmente a sério não se deixa confundir, pois esta resistência, ao contrário, é uma excitante para obter melhores resultados. E no fundo, a natureza e o desenhista sincero estão de acordo. Mas a natureza é certamente intangível. É preciso, contudo, atacá-la e com a mão firme. E após ter lutado e combatido por algum tempo com a natureza, esta acaba por ceder e tornar-se dócil. Não que eu já o tenha conseguido, ninguém mais que eu sabe disso, mas a coisa está começando a funcionar. A luta com a natureza, às vezes, tem aquilo que Shakespeare chama de taming the shrew, isto é, vencer quem resiste pela tenacidade, por bem ou por mal. Sob muitos pontos de vista, mas mais especialmente para o desenho, eu acredito que atacar com força é melhor que afrouxar. Sinto cada vez mais que especialmente o desenho de figuras é uma boa coisa, que indiretamente é útil ao desenho de paisagens. Quando queremos desenhar um tronco de salgueiro como se fosse um ser vivo, e na verdade ele é isso. Theo, algo que me atormenta e que eu quero te contar. Talvez você já esteja a par, e eu não lhe conte nenhuma novidade. Eu queria lhe dizer que neste verão comecei a amar a minha prima, mas quando eu me declarei, ela me respondeu que o seu passado e seu futuro permaneciam inseparáveis para ela, e que jamais ela poderia corresponder aos meus sentimentos. Tive então que resolver um terrível dilema: resignar-me a esse jamais, não, jamais, ou considerar a coisa como não resolvida, guardar boas esperanças e não me resignar. Escolhi essa última hipótese. Enquanto isso, continuo a trabalhar duro, e desde que a encontrei, meu trabalho está bem mais fácil. Um ano em sua companhia seria salutar para ela e para mim, mas os pais são realmente teimosos neste ponto. Mas você compreenderá que eu não pretendo negligenciar nada que possa me aproximar dela, e estou decidido a amá-la até que ela acabe por me amar. Acontece-lhe às vezes, Theo, de ficar apaixonado? Eu gostaria que isto lhe acontecesse, pois creia-me, as pequenas misérias também têm o seu valor. Às vezes ficamos isolados, há momentos em que acreditamos estar no inferno, mas há ainda outras coisas e melhores. Há 3 graus. Primeiro, não amar e não ser amado. Segundo, amar e não ser amado. É o meu caso. E terceiro, amar e ser amado. Preciso lhe perguntar, antes de mais nada, se lhe espanta o mínimo que possa existir um amor suficientemente sério e ardente para não se deixar esfriar nem mesmo por inúmeros jamais. Não, jamais. Parece-me certamente que longe de espantá-lo. Isso leva a parecer-lhe natural e razoável. O amor com efeito é algo positivo, algo forte, algo a tal ponto real que é tão impossível para alguém que ama arrancar fora esse sentimento quanto atentar contra a própria vida. Se você me responder, mas no entanto há homens que atentam contra a própria vida, e eu direi simplesmente, não penso ser um homem com tais inclinações. Realmente eu tomei gosto pela vida, estou muito feliz por amar. Minha vida e meu amor são um só. Mas você objetará, você se acha à frente a um jamais, não, jamais. Ao que eu respondo, old boy, provavelmente considero este jamais, não, jamais, como uma pedra de gelo que estreita junto ao coração para derreter. Saber quem triunfará, o frio desta pedra de gelo ou o meu calor vital, é uma questão delicada sobre a qual prefiro provavelmente não me pronunciar, e gostaria bastante que os outros também não falassem a respeito, se não tiverem nada melhor a dizer que não é derretível. Tarefa de louco e outras amáveis insinuações. Se eu tivesse debaixo do nariz de um iceberg da Groenlândia ou da Nova Zelândia, eu não saberia quantos metros de altura, de espessura ou de largura. Certamente a situação seria crítica se quiséssemos estreitar essa massa e abraçá-la junto ao peito para fundi-la.
Sinto-me muito inclinado à melancolia quando vejo tanta gente dar tanta importância às coisas, mas não tenho a mínima intenção de ficar eu próprio melancólico e de deixar abater-se a coragem com que estou alarmado. Longe de mim essa ideia. Quem quiser que seja melancólico, para mim já basta. Eu quero apenas ficar feliz como uma cotovia na primavera. Não quero cantar nenhuma canção além de amar mais. Você se satisfaria, Theo, com este jamais, não, jamais? De você eu realmente acredito o contrário, mas parece que tem gente que tem prazer, talvez até sem sabê-lo, evidentemente com a melhor das boas vontades, com as melhores intenções, em tentar me arrancar este gelo do peito, e que graças a Deus eu tenha podido salvá-la, ela e sua criança, da fome e do frio, repartindo com ela meu próprio pão. Quando encontrei essa mulher, fiquei impressionado com seu aspecto doentio. Eu a fiz tomar banhos, dei-lhes fortificantes tanto quanto pude. Ela ficou bem. Saiba que atualmente estou fora desde as 4 horas da manhã, pois é difícil ficar na rua durante o dia, por causa dos transeuntes e dos moleques, também porque é a melhor hora para ver as grandes linhas, quando as coisas ainda estão no mesmo tom. Eu vou voltar ao campo, pouco me importa que me arrependa, desde que eu não me abstenha de trabalhar. A arte é ciumenta, ela não quer que a doença lhe tenha precedência. Faço, portanto, a seu gosto. Espero, portanto, que logo você receba cartas razoáveis. Pessoas como eu não deveriam ficar doentes. É preciso entender bem como eu considero a arte. Para chegar à verdade, é preciso trabalhar longamente e muito. O que eu quero dizer e o que eu aspiro é tremendamente difícil. E, no entanto, não acredito estar aspirando alto demais. Quero fazer desenhos que impressionem certas pessoas. Em suma, quero chegar ao ponto que digam de minha obra: este homem sente profundamente. Este homem sente delicadamente. Apesar da minha suposta grosseria, você me entende? Ou precisamente por causa dela. O que é que sou aos olhos da maioria? Uma nulidade ou um homem excêntrico ou desagradável? Alguém que não tenha uma situação na sociedade ou que não a terá. Enfim, pouco menos que nada. Bom, suponha que seja exatamente assim. Então eu gostaria de mostrar por minha obra o que existe no coração de tal excêntrico, de tal nulidade. Esta é minha ambição, que está menos fundada no rancor do que no amor, apesar de tudo. Mais fundada no sentimento de serenidade que na paixão. Ainda que frequentemente eu esteja na miséria, há contudo em mim uma harmonia e uma música calma e pura. Na mais pobre casinha, no mais sórdido cantinho, vejo quadros e desenhos. E meu espírito vai nesta direção por impulso irresistível. Cada vez mais prescindo de outras coisas, e quanto mais prescindo delas, mais rápido se torna meu olhar para ver o lado pictórico. A arte pede um trabalho obstinado, um trabalho apesar de tudo e uma observação sempre contínua. Por obstinado, eu quero dizer um trabalho constante, mas igualmente a fidelidade à sua concepção, apesar do que dizem uns e os outros. Eu espero realmente, irmão, que dentro de alguns anos, e até mesmo já agora, você veja pouco a pouco coisas da minha mão que te compensarão um pouco pelos sacrifícios que você fez. Nesses últimos tempos eu não conversei mais com pintores, eu não fiquei muito mal. Não é tanto a língua dos pintores, mas a língua da natureza a qual é preciso dar ouvidos. Compreendo melhor agora, e eu literalmente não pude me conter, não pude me abster e nem parar de trabalhar. Eu queria simplesmente lhe dizer o seguinte: eu sinto que há coisas de cor que surgem em mim enquanto eu pinto, coisas que eu não possuía antes, coisas importantes e intensas. Tanto quanto eu possa me dar conta, não são os piores pintores que ficam às vezes 1 semana ou 15 dias sem poder trabalhar. Sinto em mim a força de produzir. Tenho consciência de que chegará um tempo em que poderei, por assim dizer, cotidianamente fazer uma ou outra coisa boa, e isto regularmente. Estou possuído pelos novos prazeres que sinto nas coisas que vejo, porque tenho uma nova esperança de fazer algo que tenha alma. Estou a tal ponto lambuzado de cores que há cores até nessa carta. Estou ocupado com grande aquarela do banco. Gostaria muito que ela desse certo, mas o grande problema é manter o desenho por uma profundidade de tom, e a luminosidade é extremamente difícil. Fiz mais estudos de velhos do hospício e esta semana espero conseguir uma mulher no hospício. Mas estou numa grande penúria, é preciso muita coisa e ainda devo um pouco de dinheiro a Stan. Imagine que esta semana, para minha grande surpresa,
Recebi de casa um pacote com paletó de inverno, uma calça grossa, um quente casaco de mulher. Fiquei muito emocionado. O cemitério com as cruzes de madeira está martelando minha cabeça. Talvez eu faça alguns estudos preliminares. Gostaria deles sob uma neve, um enterro de camponês ou algo análogo. Enfim, um efeito como o esboço dos mineiros em anexo. O que é desenhar? Como conseguimos? É a ação de abrir-se um caminho através de um muro de ferro invisível, que parece encontrar-se entre o que sentimos e o que podemos. Como atravessar este muro? Já que de nada serve para golpeá-lo com força. Devemos minar este muro e atravessá-lo à base de lima e, no meu entender, lentamente e com paciência. É assim que podemos continuar assíduos nesse trabalho, sem nos distrairmos, a menos que não poderemos e não arranjaremos nossas vidas segundo nossos princípios. Isso vale tanto para as coisas artísticas quanto para as outras, e a grandeza não é uma coisa fortuita, ela deve ser desejada. Determinar se os atos de um homem devem conduzi-los aos princípios ou os princípios aos atos. Essa é uma coisa que me parece tão difícil de saber e que vale tanto a pena quanto saber quem nasceu primeiro, se é galinha ou ovo. Mas considero como uma coisa positiva e de grande importância, que não poderia acreditar que é natural haver tanta frieza e desacordo. A que deve isto? Não sei, não me sinto autorizado a examinar essa questão, mas parto do princípio, no que me diz respeito, de que devo me abster de duas coisas. Primeiro, não se deve brigar. Deve-se antes favorecer a paz, tanto para os outros quanto para si mesmo. E o que devemos evitar a seguir, na minha opinião, é o desejo de ser na sociedade algo além de um pintor. Como pintores, devemos abstrair-nos de todas as ambições sociais e não participar do que fazem as pessoas que moram na cidade, pois nos velhos ateliês enegrecidos e escuros reinava um espírito de camaradagem e de sinceridade que valia infinitivamente mais que isto que ameaça substituí-los. Espero, meu velho irmão, que trabalhando muito eu faça algum dia algo de bom. E eu não cheguei lá, mas não desisto. Estou me esforçando para consegui-lo. Gostaria de realizar algo sério, algo vigoroso, que tenha alma. É preciso que eu tente me fortalecer um pouco, pois se recuperasse um pouco minhas forças, por menos que fosse, já seria mais do que o tempo de me valer delas. Pois perdi minhas forças. Não é normal que eu esteja cansado por ter andado uma distância como daqui ao correio. E é assim que eu estou agora. Não me deixo abater, mas tenho que me cuidar. No fundo, minha saúde não está comprometida e não se trata de um estado crônico, pois ele não é provocado pelos excessos e sim pela falta de alimentação ou por uma alimentação que foi ficando muito pouco substancial. Faça, portanto, todo o possível para vir rapidamente, irmão, pois não sei até quando vou conseguir aguentar. Estou muito abatido, sinto que vou sucumbir sob esse peso. Precisamente neste momento, sinto em mim o começo de algo melhor. Algo que ainda não é, mas no entanto eu vejo em minha obra coisas que recentemente eu ainda não havia feito. A pintura está se tornando mais fácil para mim. Sinto o desejo de começar um monte de coisas que até agora deixei passar. Sei que isso coincide com tal indefinição das circunstâncias e não é muito certo que eu possa continuar aqui. É possível que, por circunstâncias vindas do seu lado, as coisas tomem um outro rumo, mas eu lamentaria muito, ainda que aceitasse tudo com calma. Preferiria ganhar 150 francos por mês como pintor do que 1.500 francos por mês por outros meios, mesmo como negociante de quadros. Acredito que poderia aprender mais minha profissão tanto em Paris quanto aqui na Charneca. Na cidade eu teria a oportunidade de aprender ainda alguma coisa com os outros, de aproveitar suas experiências, e isso não me é de todo indiferente. Por outro lado, trabalhando aqui, acredito também poder progredir, mesmo sem ver outros pintores. Vamos, meu velho, venha pintar comigo nos campos de batata, venha pois correr comigo atrás do arado e do pastor. Venha comigo ver os fogos, tomar um banho de ar puro sob a tempestade que sopra na charneca. Venha para o verde. Não conheço o futuro e se é preciso esperar ou não por mudanças, ou se teremos o vento a favor, mas em todo caso não posso falar de outro modo. Não é em Paris, não é na América, que é preciso procurar, tudo é eternamente igual. Mude de fato, mas é na charneca que é preciso procurar. O isolamento é uma coisa bastante penosa. A gente se sente como numa prisão. No entanto, ainda não posso afirmar até que ponto isso adiantará os meus negócios.
O que, aliás, você também não faz. De minha parte, vejo-me frequentemente melhor entre as pessoas que ignoram até mesmo o significado da palavra isolamento, por exemplo, os camponeses e os tecelões, do que no mundo civilizado. É uma felicidade para mim. Assim, enquanto estou aqui, envolvo-me intimamente com os tecelões. Sempre sinto remorsos, e muito, quando penso em meu trabalho tão pouco em harmonia com o que desejaria fazer. Espero que ao longo do tempo isto me leve a fazer coisas melhores, mas ainda não chegamos lá. Já faz quase um mês inteiro que estou aqui e nenhuma vez tive o mínimo desejo de estar em outro lugar. Somente a vontade de voltar ao trabalho se reforça um tantinho. Vivo sóbrio aqui. Antes eu bebia porque não sabia mais como fazer de outra forma. Enfim, isto me é de uma indiferença. A sobriedade muito premeditada. É verdade, leva contudo a um estado de ânimo no qual o pensamento, o que o tivermos, é mais fluente. Enfim, é uma diferença como entre pintar cinza ou colorido. De fato, eu vou pintar mais cinza. Durante muito tempo estive completamente alucinado como em Airless. Se não pior, é de se presumir que essas crises ainda voltarão no futuro. É abominável. Há 4 dias não posso comer, estando com a garganta inchada. Não lhe conto esses detalhes para reclamar. No dia 27 de julho de 1890, Vincent van Gogh atirou contra seu próprio peito, vindo a morrer 2 dias depois. E dentre as mais de 600 cartas escritas a seu irmão Theo, esta foi a última. Meu caro irmão Theo, obrigado por sua gentil carta e pela nota de 50 francos que ela continha. Já que as coisas vão bem, o que é o principal, por que insistiria eu em coisas de menor importância? Por Deus, provavelmente se passará muito tempo antes que se possa conversar de negócios com a cabeça mais descansada. Os outros pintores, independente do que pensem, instintivamente mantêm-se à distância das discussões sobre o comércio atual. Pois é, realmente só podemos falar através de nossos quadros. Contudo, meu caro irmão, existe isso que eu sempre lhe disse e novamente voltarei a dizer, com toda a gravidade resultante dos esforços de pensamentos assiduamente orientado a tentar fazer o bem tanto quanto possível. Volto a dizer-lhe novamente que sempre o considerei como alguém que é mais que um simples mercador de cores, que por meu intermédio participa da própria produção de certas telas, que mesmo na derrocada conserva sua calma. Pois assim é, e isto é tudo. Ou pelo menos o principal que eu tenho a lhe dizer no momento de crise relativa. No momento em que as coisas estão muito tensas entre merchants, de quadros de artistas mortos e de artistas vivos. Pois bem, em meu próprio trabalho arrisco a vida, e nele a razão arruinou-se em parte. Bom, mas pelo quanto eu saiba, você não está entre os mercadores de homens. E você pode tomar partido, e isso agindo realmente com humanidade. Mas o que é que você quer? Vincent van Gogh e Cartas a Theo. E este foi mais um episódio de Fatos e Mentes, o seu canal semanal de conhecimento, cultura e entretenimento. Agradeço por você estar aqui e aproveite para fazer inscrição em nosso canal. Ative o sininho e receba as novidades toda semana. Grande abraço e até o próximo episódio!